A tomada de decisões econômicas é, por sua própria natureza, descentralizada. A função primária do dinheiro como meio de troca é o que possibilita que as pessoas se envolvam no planejamento e no cálculo econômicos. À medida que a produção vai se tornando mais complexa, fica cada vez mais difícil para os indivíduos tomarem decisões referentes à produção, ao consumo e à troca, sem um padrão de referência para comparar os valores dos diferentes bens e serviços entre si. Esse padrão de referência recebe o nome de unidade de conta e é a terceira função de um dinheiro. As outras duas são reserva de valor e meio de troca. Para entendermos a importância dessa propriedade monetária, devemos fazer o que pessoas sábias fazem quando se propõem a entender problemas econômicos: estudar o que os grandes economistas austríacos do passado escreveram. Em 1945, Friedrich Hayek publicou O Uso do Conhecimento na Sociedade, um dos mais importantes artigos econômicos já escritos. Ao contrário das bobajadas prolixas que os dublês de economistas de hoje escrevem e que ninguém lê, esse artigo de Hayek tem somente 11 páginas e continua a ser amplamente lido, mais de 70 anos depois de sua publicação. Ele tem tido um impacto duradouro nas vidas e nos empreendimentos de muitas pessoas ao redor do mundo, incluindo inspirar um dos sítios eletrônicos que tanto eu quanto você consultamos frequentemente, apesar de seus problemas, a Wikipedia. O seu fundador, Jimmy Wales, disse certa vez que a ideia para criar a Wikipedia veio após a leitura desse artigo de Hayek e de sua respectiva explicação do que é o conhecimento. Friedrich Hayek explicou que, ao contrário da crença popular, o problema econômico não é meramente uma questão de alocação de recursos, mas, mais acuradamente, uma questão de alocação de recursos usando um conhecimento imperfeito. Não há nenhum indivíduo, nenhum grupo de indivíduos e nenhuma entidade que detenha todo o conhecimento econômico em um dado momento. Ninguém é capaz de conhecer plenamente todas as condições de produção, as abundâncias, as disponibilidades relativas dos meios de produção e as preferências pessoais. Ao contrário, o conhecimento das condições econômicas é naturalmente distribuído, estando espalhado pelos vários indivíduos, cada um dos quais tomando suas decisões particulares de acordo com suas preferências subjetivas. Ninguém tem acesso a todo esse conhecimento. Cada mente humana investe tempo para assimilar as informações que considera relevantes. Pessoas altamente inteligentes e esforçadas precisarão de décadas aprendendo as realidades econômicas de suas indústrias para alcançar posições de autoridade sobre os processos de produção de um único bem. É simplesmente inconcebível que todas essas decisões individuais possam ser substituídas, agregando todas as informações em uma única mente que seria capaz de realizar os cálculos econômicos e tomar as melhores decisões para cada um dos indivíduos. É uma tarefa impossível, embora seja exatamente isso que os socialistas busquem. Mesmo que fossem bem intencionados, o que não são, eles não teriam como tomar as melhores decisões para todos, já que não têm acesso a todo o conhecimento necessário. Felizmente, não precisamos atingir esse objetivo insano de centralizar todo o conhecimento nas mãos de um único ou de uns poucos tomadores de decisão. O livre mercado não é apenas o único sistema econômico ético, visto que não envolve coerção. É também aquele que otimiza a transmissão de informação sobre a oferta e a demanda de bens e serviços. Como? Por meio de seu sistema de preços fidedigno. Em um livre mercado, cada indivíduo pode tomar suas próprias decisões examinando os preços, que trazem consigo todas as condições econômicas daquele local naquele momento. Todas as informações ficam resumidas nessa única variável, o preço. Por sua vez, cada decisão individual afeta os preços. O planejamento central distorce o sistema de preços, impedindo a tomada racional de decisões. Pensemos em um exemplo. Em 2010, houve um forte terremoto no Chile, o maior produtor mundial de cobre. O terremoto danificou minas e portos, implicando uma diminuição da oferta do metal. O resultado disso foi um aumento de 6% no preço do cobre. Qualquer um envolvido no mercado cuprino foi afetado por isso, mas ninguém precisava saber nada sobre o Chile, o terremoto e as condições do mercado para saber como agir.
O aumento do preço por si só já continha todas as informações necessárias. Imediatamente, as empresas que usavam o cobre tiveram incentivos para demandar uma menor quantidade, adiar compras e encontrar substitutos. Já os produtores de outros lugares do mundo tiveram incentivos para produzir mais do metal, capitalizando aquele aumento de preço. Então veja, com esse simples aumento de preço, todos os envolvidos na indústria do cobre, espalhados pelo mundo inteiro, foram incentivados a agir de modo a mitigar as consequências negativas do terremoto. Os consumidores passaram a demandar menos, enquanto os demais produtores passaram a oferecer mais. Como resultado, aquele choque de oferta causado pelo terremoto não foi tão trágico quanto poderia ter sido. A elevação nos ganhos permitiu que os outros produtores expandissem suas minas e que os produtores chilenos reconstruíssem sua infraestrutura mais rapidamente. Em algumas semanas, o preço havia voltado ao normal. À medida que os mercados se tornam maiores, mais livres e mais integrados, tais disrupções se tornam menos trágicas, tudo graças às informações contidas nos preços. Para entendermos a importância dos preços para a transmissão de conhecimento, vamos imaginar o seguinte, que um dia antes do terremoto, toda a indústria cuprina global deixasse de ser controlada pelo mercado e passasse a ser controlada por uma agência central. Vamos chamá-la de OMC, a Organização Mundial do Cobre. Essa OMC seria composta pelos maiores especialistas em cobre do mundo e estaria encarregada de alocar a produção do metal sem se basear no sistema de preços. Como a OMC reagiria ao terremoto? Como ela decidiria quais produtores teriam de aumentar a sua produção? Quanto eles teriam de aumentar? E quantos consumidores teriam de reduzir seu consumo de cobre? Todos teriam de reduzir igualmente? Ou alguns teriam de reduzir mais do que outros? Bom, a OMC não teria como saber. Não importa quão objetivos fossem os dados coletados pela organização, ela não teria como reunir todo o conhecimento disperso nas decisões que as pessoas tomariam. Os preços, assim, não são simplesmente uma ferramenta que permite que empreendedores lucrem. Essa função é importante, mas os preços também são um sistema de informação da produção econômica, transmitindo o conhecimento ao redor do mundo e coordenando os complexos processos de produção. Qualquer sociedade que deixe de usar o sistema de preços ou que o distorça muito, provocará um colapso nas atividades econômicas, empobrecerá seus cidadãos e regredirá a um estado primitivo. Sempre que isso acontece, aí entra todo aquele vocabulário socialista que tão bem conhecemos: fila, tabelamento, racionamento, desabastecimento e afins. Um sistema fidedigno de preços é o único mecanismo que permite o cálculo econômico. Se ele não existir, não temos como nos especializar muito e nos beneficiar da divisão de trabalho. A especialização e a troca é o que nos permitem melhorar nosso padrão de vida. E apenas com preços fidedignos, expressos em um dinheiro usado como unidade de conta, é que podemos identificar nossas vantagens comparativas e nos especializar nelas. Isso, por sua vez, leva a um aumento na produtividade, um acúmulo de capital, uma diminuição da preferência temporal e uma melhora na qualidade de vida. O socialismo, com seu planejamento central, é a antítese de tudo isso. Não é por acaso que, no capitalismo, há uma melhora geral no padrão de vida e, no socialismo, há um empobrecimento generalizado, salvo o rei e seus amigos.